Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o exame neurológico. Nosso objetivo é desmistificar e simplificar o aprendizado do exame neurológico. O exame neurológico pode inicialmente parecer um desafio, porque ele é complexo, exige um aprendizado prévio de neuroanatomia e diversas técnicas de exame. Mas com o tempo e a prática se ganha agilidade e com ele nós podemos chegar ao diagnóstico topográfico, que é a essência da neurologia, que é a gente identificar onde está a lesão dentro do sistema nervoso. O estado mental é feito durante a anamnese. A observação do paciente durante a anamnese pode ajudar a avaliar o estado emocional, a memória, a inteligência, a capacidade de observação, a fala, a personalidade e o caráter. Caso haja qualquer anormalidade na anamnese, deve-se fazer um exame do estado mental mais formal, que não será abordado nesse vídeo. Não se esqueça, o exame neurológico é comparativo e bilateral. Assim, certifique-se de avaliar a simetria facial e a palpebral, sempre em todos os exames. O exame neurológico é dividido em nervos cranianos, força muscular, sensibilidade, reflexos e coordenação e equilíbrio. Para avaliar o nervo olfatório, o médico deve ocluir uma narina enquanto examina a outra. Com os olhos do paciente fechados e uma das narinas ocluída, então, irá aproximar a substância de teste da narina aberta, pedindo ao paciente que aspire e indique se sente algum cheiro e, em caso afirmativo, que o identifique. O primeiro teste para avaliar o nervo óptico é o teste de acuidade visual. Para testá-la, o método habitualmente mais empregado é através da tabela de Snellen, que contém letras que diminuem progressivamente e são lidas a 6 metros de distância do paciente. O paciente deve ler as letras em tamanho decrescente. Caso ele faça uso de óculos ou lentes de contato, deve utilizá-los. O segundo teste para o nervo óptico é o campo visual por confrontação. O paciente deve fixar o olhar no nariz do examinador. Compare então as dimensões do campo do paciente e do examinador, posicionando seus dedos imóveis ou em movimento nos 4 quadrantes: nasal superior, nasal inferior, temporal superior e temporal inferior. Para efetuar o exame de fundoscopia, o oftalmoscópio necessita ser aproximado do olho, formando um ângulo lateral de 30 graus do plano vertical até sua parte superior quase tocar no supercílio. O paciente deve olhar para frente e fixar o olhar em algum objeto distante. No exame neurológico, as áreas de interesse primários são o disco, a mácula e as artérias. Para avaliar as pupilas, deve-se observar tamanho, formato e simetria, além de realizar o reflexo fotomotor. O paciente deve olhar fixo em um ponto distante e o médico avalia cada olho separadamente, observando em 2 tempos o reflexo direto e consensual. Para avaliar o movimento ocular, o paciente deve fixar o olhar no dedo indicador do médico. Então, sem realizar a movimentação na cabeça, deverá seguir o alvo, lateral, para cima, para baixo e obliquamente. Para analisar o nervo trigêmeo, começamos pela sensibilidade da face. O médico deve comparar as hemifaces entre as divisões do nervo trigêmeo: nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular, questionando se o paciente percebe os estímulos de forma igual. Para testar a força dos músculos mastigatórios, o médico deve palpar bilateralmente os músculos temporais e masseter e pedir para o paciente cerrar os dentes, avaliando a movimentação simétrica. Para avaliar a mímica facial, oriente o paciente a elevar as sobrancelhas, fechar os olhos e sorrir.
Também tente abrir os olhos contra a resistência e comprima as bochechas infladas de ar. Inicialmente, lembre-se de analisar a simetria da face em repouso, como mostramos no início do vídeo. Para avaliação do reflexo vestibulo-ocular, peça para o paciente fixar o olhar e em seguida gire rapidamente sua cabeça para os dois lados, olhando atentamente para os olhos do paciente. Para avaliar a audição do paciente no leito, o médico pode esfregar os dedos bilateralmente ou utilizar o diapasão. No teste de Heine, o médico coloca o diapasão no processo mastoide e solicita que o paciente o avise quando deixar de sentir a vibração. Em seguida, aproxima o diapasão da orelha avaliada. O paciente deve continuar ouvindo. Logo, esse é o teste de Heine normal ou positivo. Se o Heine for negativo, devemos iniciar o teste de Weber, colocando o diapasão na linha mediana do vértice do crânio e perguntando ao paciente se o som é ouvido igualmente ou se lateraliza para uma das orelhas. Utilizando uma lanterna, observe a elevação do palato, sua posição e simetria juntamente da úvula, pedindo para o paciente emitir o som de A. Para testar o reflexo nauseoso, o médico deve tocar bilateralmente com o abaixador de língua o palato ou faringe do paciente. Cerca de 37% das pessoas normais não possuem reflexo nauseoso. Para avaliação do 11º par, o médico deve realizar a rotação da cabeça do paciente contra a resistência de sua mão, avaliando a força do músculo esternocleidomastoideu, bilateralmente. Solicite também ao paciente a elevação dos ombros contra a resistência para avaliar a força do músculo trapézio. Para avaliar o 12º par, solicite ao paciente que coloque a língua para fora e observe se há algum desvio em repouso. Então, o paciente deve realizar a movimentação da língua. O médico pode ainda empurrar a língua contra a bochecha do paciente bilateralmente para testar a sua força. Antes de iniciar, devemos lembrar que a força muscular é graduada de 0 a 5. Inicialmente, testaremos os membros superiores, começando pelo músculo deltoide. Em seguida, o bíceps, tríceps, músculos do punho, inflexão e extensão. E por último, os músculos da mão e dedos. Nos membros inferiores, testamos primeiramente o músculo do quadril. Depois, o músculo quadríceps. E por último, os dorsiflexores do pé. Ainda dentro do exame de força muscular, podemos avaliar algumas manobras deficitárias. Nos membros inferiores, efetuamos o teste de Mingazini, onde o paciente é colocado em decúbito dorsal, levantando os dois membros inferiores de forma que as pernas sejam fletidas e formem um ângulo de 90 graus com a coxa por cerca de 10 segundos. O teste é positivo se houver oscilações ou quedas. Não se esqueça de manter os membros separados durante a manobra. Para efetuar o teste de Mingazini dos membros superiores, o paciente, sentado ou em pé, estende os membros superiores, afasta os dedos e mantém a mão pronada por cerca de 10 segundos.
O teste é positivo se houver oscilações ou quedas. Para o teste de sensibilidade tátil, o médico deve remover um chumaço de algodão e passar levemente pelas regiões do corpo, de modo que o paciente reconheça e localize a região estimulada e diga se a sensibilidade bilateral está similar ou diferente. É interessante que o paciente mantenha os olhos fechados durante o exame. A sensibilidade térmica pode ser avaliada através do diapasão. A forquilha do diapasão pode ser utilizada para testar a sensibilidade a frio e friccionada para testar o calor, que deve ser aproximada da pele bilateralmente em diversas áreas do corpo. Para avaliar a sensibilidade vibratória, utilize o diapasão, comparando entre diferentes proeminências ósseas e contando por quantos segundos o paciente segue sentindo a vibração. Para avaliar a sensibilidade álgica, o médico pode utilizar um alfinete causando sensação levemente dolorosa e questionando o paciente se é capaz de sentir o estímulo. Para avaliar a propriocepção, o médico solicita que o paciente feche os olhos ou olhe para outra direção e permaneça com o dedo indicador do paciente relaxado, movimentando-o para cima e para baixo e deixando-o em uma posição mais alta ou baixa. Então, deve questionar ao paciente em qual posição o dedo se encontra. O teste pode ser repetido no hálux. Iniciamos o teste de reflexos em membros superiores com reflexo bicipital. O médico, com o braço do paciente relaxado e o antebraço em leve pronação e a meio caminho entre flexão e extensão, põe a face palmar do seu polegar sobre o tendão do músculo bíceps do paciente e então percute a face extensora com o martelo. A técnica pode ser feita de duas maneiras, ilustradas no vídeo. Para avaliar o reflexo tricipital, eleve o braço em abdução, relaxado e sustentado pela mão do médico, formando um ângulo reto com o antebraço. O movimento esperado é a contração do tríceps, com extensão do antebraço. A segunda maneira é colocando o braço do paciente a meio caminho entre flexão e extensão, apoiando-o no colo do paciente ou sobre a mão do médico. Para o reflexo estilo radial, o tendão pode ser percutido logo acima do processo estiloide do rádio com o antebraço ou na junção entre o terço médio e distal do antebraço. A resposta esperada é de contração do músculo braquiorradial com flexão e supinação do antebraço. Para auxiliar os reflexos dos membros inferiores, o médico pode solicitar ao paciente que faça a manobra de Jędrusek. Para o reflexo patelar, solicite ao paciente que fique sentado na maca com as pernas pendentes, percutindo o ligamento da patela. Para o reflexo aquileu, posicione uma mão sob o pé, puxando-o levemente para cima, percutindo o tendão do calcâneo. Logo depois, teste o clonus, efetuando um movimento de dorsiflexão rápido do pé, enquanto mantém leve pressão sobre a planta ao fim do movimento. O reflexo cutâneo plantar é feito através da estimulação plantar do pé com instrumento pontiagudo, indo do calcanhar para a parte anterior. O teste negativo é a flexão plantar do pé e dos dedos. Já o sinal positivo é patológico
e chamado de sinal de Babinski, em que o paciente apresenta extensão do pé e dos dedos, geralmente em leque. O reflexo cutâneo abdominal é caracterizado por contrações dos músculos abdominais, provocados por um estímulo deslizante leve que puxa a linha alba e o umbigo na direção do estímulo. O primeiro teste que podemos fazer na coordenação e equilíbrio é o teste do índex nariz. O paciente deve estender totalmente o braço e encostar a ponta do dedo indicador na ponta do nariz, primeiro devagar e depois rapidamente, com os olhos abertos e depois fechados. Não se esqueça de repetir o movimento com o outro braço. Depois do índex nariz, podemos testar os movimentos alternados rápidos. O médico deve solicitar ao paciente que realize a pronação e a supinação alternada das mãos, batendo sobre as coxas, aumentando sua velocidade. Na disdiadococinesia, o paciente não consegue realizar o movimento com a mão e logo em seguida o movimento diametralmente oposto. Para efetuar o teste calcanhar-joelho, feche os olhos do paciente e peça que coloque o calcanhar de um pé sobre o joelho do outro membro inferior e, em seguida, deslize o calcanhar para baixo e para cima na parte frontal da perna. Para efetuar o teste de Romberg, mantenha o paciente em pé com os pés aproximados, onde os braços podem ser mantidos ao lado do corpo ou cruzados. Solicite ao paciente que feche seus olhos e abra os braços ao lado dele, evitando quedas caso o teste seja positivo. O achado essencial do sinal de Romberg é a perda imediata do equilíbrio em pé no momento em que o paciente fecha os olhos. Para fazer a avaliação da marcha, o médico deve solicitar ao paciente que caminhe em seu consultório, avaliando a largura da base, a simetria da elevação dos dedos, a distância da passada, movimento dos quadris, braços e mãos. Esse vídeo é uma produção dos monitores de neurologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina. Agradecemos a sua visualização.